Olá, vocês que nos acompanham no curso de História do Cristianismo Moderno. Essa é a primeira aula e vamos dividi-las em duas partes para melhor aproveitar aí esse conteúdo. Aqui nós vamos passar o resumo do que foi a primeira aula. Na primeira aula, nosso objetivo foi, de certa forma, colocar cada um de vocês aí dentro do contexto do que nós iríamos estudar ou vamos estudar e também aí falar sobre algumas questões próprias da história para bem entender a história do cristianismo moderno. O primeiro ponto que nós salientamos em relação a essa primeira aula foi sobre a divisão histórica que nós vamos adotar para estudar o cristianismo moderno. Os historiadores eles fazem muitas convenções, nós especificamente vamos adotar uma que melhor vai nos ajudar aí a entender o cristianismo moderno. Então nós dividimos a história do cristianismo aqui em 4 partes. De novo, é apenas uma convenção para melhor ajudar no estudo do cristianismo. A primeira parte nós já estudamos com o primeiro grupo, que é o cristianismo antigo, que vai das origens do cristianismo até o século IV. Depois, entre o século IV e o século V, depois vem a Idade Medieval, que vai entre o século IV, século V até o século XV. Também já estudamos com o primeiro grupo. E aí vem o objeto do nosso estudo, que é o cristianismo moderno, que vai do século XV até o início aí da Revolução Francesa, que aconteceu aí no século XVIII. Então, 300 anos mais ou menos de história que nós vamos estudar. E depois a última parte, que se divide a história do cristianismo, que é do século XVIII até a atualidade. Então nós vamos, o nosso recorte histórico é o recorte aí do século XV ao século XVIII. E o recorte geográfico, vamos dizer assim, nós vamos trabalhar tanto a Europa, mas também vamos fazer uma expansão aí pela América Latina e também aí pela África. Nós vamos estudar também aí esses continentes. O estudo ele se centra em torno da ideia da reforma religiosa do Lutero, as respostas que a igreja vai dar a essa reforma, que nós chamamos de contra-reforma, e o principal mecanismo da contra-reforma foi o Concílio de Trento, vamos estudar aqui com vocês, e também sobre a reforma católica. Os próprios católicos farão uma reforma interna a partir das críticas feitas pelo Lutero. Vamos estudar isso aqui com vocês. Vamos também aí nesse estudo falar sobre aquilo que nós chamamos da missão da igreja na América Latina, através do padroado, das ordens religiosas que chegam por aqui, tanto a ordem jesuítica como a ordem dominicana. Vamos aí também falar sobre a expansão dessa missão pela África também. Tá? Então vamos estudar isso com vocês. Então esse foi o primeiro ponto que nós tratamos na primeira aula. Depois nós falamos que quando a gente fala de igreja cristã, estamos falando daqueles que seguem Jesus Cristo. Então, o conceito de igreja como grupo que segue a Jesus Cristo. E até o século XI, esse grupo praticamente tinha uma certa unidade. Tanto a igreja era chamada de católica romana, que é a parte do Ocidente, como as igrejas chamadas católicas orientais, que ficavam na parte oriental, com destaque aí para a Igreja Ortodoxa Grega. No século XI, a Igreja Católica Romana com a Igreja Ortodoxa Grega, elas se separam. Isso acontece no ano de 1054. Houve aí uma excomunhão mútua entre Igreja Católica Romana e Igreja Católica Ortodoxa. Essas igrejas se separam aí devido aí a questões internas e também históricas que foi estudado no conteúdo de medieval. Essas igrejas só vão de novo ter comunhão a partir aí do Concílio Vaticano II, especificamente no ano de 1965, quando há um pedido de perdão mútuo da Igreja Católica Apostólica Romana com o Papa Paulo VI e com o patriarca da Igreja Grega chamado Atenágoras, que retiram a excomunhão, e essas duas igrejas passam de novo a ter comunhão uma com a outra. O Lutero, portanto, vai representar aí a grande cisão, né, dessa igreja cristã,
A partir do Lutero, que será excomungado, várias igrejas vão aparecer, chamadas igrejas históricas. Vou trabalhar no segundo bloco dessa aula, tá dada a segunda parte. Mas aqui é importante observar que várias igrejas vão surgir a partir, então, dessa reforma luterana. E o último ponto que nós trabalhamos foi sobre como fazer leituras dos séculos dentro da história. Aí eu expliquei que quando a gente tem 4 dígitos, basta somar mais um para entender qual é o século. Por exemplo, se eu estou falando da reforma do Lutero, 1517, 1517, tá? Então, 4 dígitos. Que século é esse? Basta somar mais um, nós temos o século XVI. A queda de Constantinopla, 1453. Que século é? Então, nós temos 4 dígitos. 1, 4, 5, 3. Mais um, se você faz o recorte no primeiro, nos 2 primeiros, então 14 mais 1, você tem um século XV. Quando nós temos 4 dígitos, é só você fazer o recorte dos 2 primeiros dígitos e somar mais um. Existe só uma exceção. Quando os números terminam em 00, mantenha-se os 2 primeiros dígitos. 1400, que século é? Século XIV. 1300, que século é? Século XIII. 1200, que século é? 00, século XII, ok? E 1201? Aí não termina em 0. Então aí você faz os cortes dos 2 primeiros dígitos, mais um. Seria o século XIII. E quando for 3 dígitos? Mesma coisa, só que você corta só o primeiro dígito e soma mais um. Então, o ano de 344, que século é? 3 mais 1, século IV. O ano de 560, que século é? Corta o primeiro, mais um, então século VI, e assim por diante. E terminou em 00, mantém. O ano 500, por exemplo, que século é? Século V. O ano 800, que foi aí a coroação do imperador Carlos Magno, 800, século VIII. Mas 801 é século IX, porque aí você vai somar 8 mais 1, ok? Quando for 2 dígitos, mantém o século I. Ano 98, século I, ano 55, ano 1. Aí tem o depois de Cristo e anticristo. Nós vamos usar aqui anticristo, a letrinha A.C, anticristo, e depois de Cristo, DC. Quando que começou isso? Isso começou com um monge chamado Dionísio o Pequeno, no ano de 532. Ele foi fazer o calendário da Igreja Romana, colocou o marco de Jesus Cristo como sendo o ano 1, e a partir então do século VI começa essa nova datação dos séculos a partir de Cristo, da DC, e anticristo AC. Logicamente que é um processo muito lento que vai sendo estabelecido aos poucos, não foi do dia para a noite não, essa mudança. E o calendário que nós temos é o calendário chamado Gregoriano, nos séculos, aqui no século XVI, vamos estudar isso também, o Papa Gregório XIII, ele vai então fazer aí algumas adaptações do calendário, abandonando aí completamente o antigo calendário juliano, tá? E adotando aí então um novo calendário que nós chamamos aí de Gregoriano, que é o que nós temos atualmente, ok? Então essa foi a primeira parte da aula. Segunda parte, então, eu vou gravar para vocês as religiões ou as denominações religiosas que surgem depois do Martinho Lutero.